Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero te contar como eu enganei mais de 20 mil pessoas. E provavelmente eu enganei você. Talvez. Não tem como eu saber. Mas vamos começar do começo? Em março de 2021 eu fiz a seguinte pergunta: eu já pintei com café? Pode parecer uma pergunta muito simples, mas filtrando os comentários que tentavam convencer as outras pessoas sobre seus pontos, eu cheguei na época em uma porcentagem bem dividida, onde cerca de 4 mil votos de 10 mil acreditavam que eu já tinha pintado com café. Eu repeti esse experimento no Twitter e no Discord, e a porcentagem era sempre parecida: 40% achava que sim, 60% achava que não. E é bem fácil confundir, porque eu já fiz um vídeo que eu pintava com pitangas e batatas, outro em que eu usava Coca-Cola. Por que eu não teria feito algo tão simples quanto pintar com café antes? Bem, eu nunca pintei até agora. Pois é, tudo isso se tratou de um efeito Mandela, que eu provoquei sem querer e eu vou explicar como. Pra quem não sabe, efeito Mandela é um efeito que atinge em larga escala um grupo social, onde as pessoas desse grupo acreditam que algo aconteceu que nunca aconteceu. Jamais foi realidade. E o nome do fenômeno veio do efeito Mandela mais famoso, onde as pessoas da década de 1990 acreditavam que o Nelson Mandela havia morrido, sendo que ele só foi morrer em 2013, aos 95 anos. E isso só se popularizou porque a Fiona Broome, uma pesquisadora de efeitos sobrenaturais, conversou sobre isso com várias pessoas em uma convenção de Star Trek. E lá, muitas dessas afirmaram ter a memória de ter assistido o funeral do Mandela na televisão, sendo que o cara estava vivo. E desse incidente veio também a ligação direta que as pessoas fazem com o efeito Mandela se tratar de um fenômeno sobrenatural, de realidades paralelas, abduções ou hipnose por parte do governo. E todo mundo tá sujeito a cair numa dessas falhas na Matrix. Estima-se que uma pessoa comum passe por um efeito Mandela pelo menos 20 vezes na vida, sendo mais recorrente em pessoas a partir dos 18 anos. Muitos dos casos investigados geralmente são relacionados com memórias adquiridas na infância, onde a explicação conspiracionista diz que é quando nossos cérebros têm uma maior predisposição para se conectar com fontes de energia no campo da matéria. E conforme vamos crescendo, perdemos essa habilidade. Já a ciência diz que, na verdade, como o cérebro é jovem, ele ainda está aprendendo e criando conexões neurológicas. Isso faz com que a maioria das crianças seja extremamente criativa, por justamente estar aprendendo os limites do que é possível realizar no nosso mundo. Mas isso não explica direito por que tantas crianças conseguem sonhar com coisas em comum. O efeito Mandela que eu experienciei quando era jovem e que não é desses comuns que a gente consegue ver em um top 10, foi quando eu tive certeza de estar indo pra escola a pé, e no meio da rua ter visto um cara de terno, com uma prancheta, lendo o nome de todo mundo que passava. Ele falou meu nome assim que eu passei por ele, e falou da minha avó também. Eu olhei pra trás e ele continuava lá parado, falando às vezes. Obviamente, depois que eu perguntei pra ela uma semana depois do que tinha acontecido, ela disse que nunca aconteceu, mas que o caminho da escola tinha muitas pessoas de terno e que provavelmente algum dos caras lá falou meu nome enquanto ele falava no telefone ou algo do tipo. Mas 5 amigos meus da escola, conversando depois de muitos anos, também lembravam dessa cena e desse cara estranho. Outro caso famoso de efeito Mandela são de pessoas que se lembram de ter assistido Dragon Ball Z no dia 11 de setembro, na TV Globinho. Eu me incluo nisso, mas o desenho nem passou no dia. O ataque interrompeu todas as transmissões às 9 da manhã, e o desenho passava às 11h30. Outro efeito que eu também caí foi um da saga do Crepúsculo. Quem lembra dela? Foi basicamente o primeiro boom do Felipe Neto. E no último filme, essa coisa foi exibida como um bebê. Bem, na verdade, o bebê exibido foi esse aqui. E isso foi só uma gravação de bastidores que vazou e convenceu todo mundo na época que tinha passado no cinema. E se eu te perguntar qual é a cor do rabo do Pikachu? Tu vai saber? Pois bem, muita gente mesmo acha que o rabo do Pikachu tem uma faixa preta na ponta, quando na verdade ele sempre foi amarelo. E pra quem gosta de ficção científica, no Império Contra-Ataca tem aquela cena clássica do Darth Vader, em que ele diz: Luke, eu sou seu pai. Errou. Na verdade ele fala: Não, eu sou seu pai. É sério, pode procurar. Um efeito Mandela que dá mais pistas sobre como ele funciona é a escultura do pensador. Você lembra dela, né? Então, onde que tá a mão em que ele se apoia? Na cabeça? Na testa? Errou de novo. Tá no queixo. Poxa, Reply, tudo isso faz sentido e tal, mas tirando a estátua, é tudo caso velho. Manda um caso novo aí, pra mim, Jorginho, que tenho 16. Então, infelizmente eu não vou conseguir. E qual é a explicação pra isso? Muita gente gosta de acreditar que existe um multiverso, onde a sua mente se conectou com uma contraparte sua, em outro universo, e pegou as memórias do seu eu dessa outra realidade. Por um breve instante, bem tipo um episódio de Rick and Morty, outras pessoas explicam que estamos vivendo em uma Matrix, onde todos os dados se cruzam criando uma falha de programação. Pra mim, falha de programação é isso aqui.
Mas se eles estão dizendo, né? Falando em Matrix, se você gostaria de ver um vídeo meu comentando sobre o que criou a ideia de Matrix, comenta Red Pill. E bem, existe 50% de chance da gente viver numa simulação, apenas porque atualmente é impossível provar o contrário. Mas a explicação mais aceitável, na minha opinião, são as das memórias falsas. Um estudo na área de psicologia da década de 70 se dedicou a estudar como que memórias falsas são criadas. Momentos impactantes que são deixados para livre associação são um prato cheio para o nosso cérebro brincar de misturar informações, enquanto a gente dorme. O melhor jeito de entender isso é pensar no caso do Darth Vader, onde apenas uma palavra foi trocada, que deixaria a cena muito mais impactante. Já com a escultura do pensador, acaba sendo mais óbvio por que a associação do nome com a escultura faz a mão tá na testa na nossa cabeça, dado ao fato dele estar pensando. E isso ajuda a gente a compreender o fenômeno. Muitos também se referiam a Mandela como um herói de guerra, termo utilizado em sua maioria para descrever pessoas que sacrificaram muito, incluindo as próprias vidas pela causa. E ele sobreviveu, mas o termo que deram para ele ajudou a causar o mal-entendido. Assim como a cena vazada de Crepúsculo uma semana antes da estreia do filme, ou a facilidade em trocar a cor da ponta das orelhas do Pikachu pela cor da ponta da cauda. O efeito Mandela geralmente acontece em muitas músicas onde as pessoas trocam palavras com sons parecidos. E não é à toa. O nosso cérebro não inventa coisas a partir do zero, e as associações que fazemos ao reter memórias falsas sempre são próximas da realidade. Provavelmente você se lembra de um acontecimento que ninguém se lembra com exatidão, porque o que cada mente decide guardar como uma memória a longo prazo é completamente inconsciente, e o modo que aquilo vai ser armazenado também. E muitas pessoas tiveram um efeito Mandela com esse canal. Mas por quê? Bem, porque no meu vídeo de 1º de abril, em que eu fingia estar extremamente triste e deprimida, agindo como uma adolescente Ed, naquele vídeo eu pintava com Coca-Cola num copo de vidro. E como eu falei antes, eu já pintei com muita coisa estranha, então era óbvio que eu teria pintado com café, que é provavelmente a primeira sugestão que todo mundo dá quando perguntam sobre materiais diferentes para pintar. E tá aí como a associação do pessoal foi feita. Se eu te enganei, foi sem querer. E eu gostaria de dizer que eu sinto muito por isso, e que agora você não tá mais enganado. E bem, eu acho que era isso. Te vejo no próximo vídeo? Até mais! Opa, isso aqui é só um recadinho para os curiosos sobre a arte de pintar com café. Não vale a pena. Demorou mais de 5 horas para secar, a tinta era muito fina e teria compensado muito mais pintar com água suja. As cores não funcionavam em camadas e se eu não tivesse usado uma caneta no final, teria sido um completo desastre. Se mesmo assim você quiser tentar fazer isso, por algum motivo absurdo que a mente humana não é capaz de conceber, eu recomendo que você compre uma folha que aguente muita água, mas muita água mesmo. De 300 gramas pra cima, porque o meu verger de 150 gramas quase derreteu na terceira layer. Ah, e não vai pensando que vai funcionar se você colocar no micro-ondas para condensar o café. Vai sujar o seu micro-ondas inteiro, e só vai te restar arrependimento e tristeza enquanto você limpa o coitado. Nota pra experiência 2 de 10. Não recomendo pra ninguém, e só valeu a pena porque agora eu posso dizer que já fiz. E é isso. Se você gostou e quer me apoiar, compartilha com um amigo ou comenta, que ajuda demais. E até semana que vem.